Bom, gente, vamos fazer a análise aí de algumas apresentações e alguns pontos de algumas apresentações do Festival Folclórico de Manicoré de 2005, né? Então, assim, ressalto que é uma avaliação meramente pessoal, não tem nenhum sentido de depreciar algum grupo ou beneficiar outro, certo? Há uma tentativa de ser algo bastante exemplo e muito pessoal, tá bom? Então, assim, eu vou fazer alguns cortes, até para eu não ficar tão comprido, né, o vídeo. E aqui já tá no ponto aqui, os Caipira na Roça, que eu vou fazer a avaliação, né, a Masa Show, a Juna Desfiadora e os Grafia na Roça, tá? Então, eu vou soltar aqui o dos caipiras, né, para a gente ir observando alguns pontos, né? Vamos lá. Então, aqui já tá uma coisa que é importante a gente ver aqui nesse começo. A questão, acho que pegou para todo mundo, né? Acho que todo mundo. Música de boi, né? Então tá muito. Vou usar um termo assim, meio chulo, tá muito bovina, né? Assim, aumentar aqui um pouco. Né? Muito boi. Eu não acho que não possa fazer referência a um outro movimento, sabe? A adaptar uma música de boi e tal, mas eu acho que não pode se confundir uma coisa com outra, e nesse caso acho que se confundiu bastante. E vai embora e continua, né? A quadrilha vai entrando. Você vê que a batida da banda, né? É muito de uma batida de boi mesmo, de fato, né? O timbre do cantor e tudo mais. E vai embora, né? Então isso aí vai embora, né? A quadrilha vai evoluindo nessa pegada de boi. Mas aí, uma coisa que eu acho muito positiva dos caipiras nesse primeiro momento, deixa eu ver aqui um ponto interessante para parar aqui, pausando. A gente vê a indumentária, tanto de brincante, de cordão, como de personagens muito bem construídos. Isso eu achei que foi uma coisa muito que eles foram muito felizes, apesar de posterior saber que eles tiveram um problema exatamente com a fantasia, mas eu acho que lá no visual eu acho que não teve tanto impacto assim. Eu achei que foi muito positiva, né? Eu queria colocar aqui um ponto que desse para eu pausar aqui, por exemplo, né? Quando você vai trabalhar aí indumentária, do ponto de vista para atingir algo satisfatório no final lá na apresentação, nunca pense uma fantasia. Eu acho que o erro que as agremiações têm cometido aí ao longo dos anos passados é pensar, já falei isso várias vezes, a criação da fantasia a partir de um indivíduo ou de dois indivíduos. Quando na verdade você tem que pensar tipo, o impacto que essa fantasia vai representar no coletivo. E para a criação individual da fantasia, tem coisas aqui que são muito importantes que eu acho que os Caipiras da Roça eles fizeram bem. Ah, que é, deixa eu ver aqui, olha só, guardem isso, né? A fantasia, para mim, pessoalmente, ela tem que conversar com o tema, obrigatoriamente. Aguardem isso, tem que conversar com o tema. Então, a fantasia dos Caipira na Roça, né, eu estou falando de brincantes, no rigor, ela faz isso muito bem, né? Então, tem muitos elementos aqui que são atribuídos ao próprio tema. Isso é muito positivo. Eu acho que é uma coisa que a gente quer ver e os jurados eles querem ver isso na apresentação, né? Segundo ponto, cromatização, né? Então, a fantasia ela pode representar a cor da agremiação ou não. Procura-se fazer isso, né? As agremiações procuram fazer isso. Eu acho ok. Nesse caso dos Caipira na Roça, uma coisa que é muito importante, contraste. Então, assim, tem um contraste de preto com azul, ótimo, né? A indumentária das mulheres tem esse arranjo amarelo no cabelo perfeito, né? Contraste. E aí tem esse flerte também do dourado, né? Das mulheres com prateado com os homens. Muito bom, Caipira na Roça. Parabéns aí para a construção da fantasia, muito boa. Aí, continuando aqui. Como a gente está falando de fantasia, eu vou aproveitar aqui para frisar alguns pontos dos outros, desse mesmo critério. Então, deixa eu ver aqui. Depois eu vou voltar aqui, vou falar sobre a entrada de cada uma e tal.
Mas aí um ponto interessante aqui sobre a fantasia aqui dos granfinos. Vamos ver aqui, ao menos, deixa eu ver. Aqui, eu achei, tipo, nesse critério de fantasia dos Garfield na Roça, bem parecido com os dos caipiras, no sentido de ser bem construída também, né? Acho que todas as animações foram boas, mas aí, pontos que a gente precisa frisar. Eu achei a dos personagens bem construída, legal, interessante. Mas agora vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho um frame aqui que aparece os brincantes. Muitos brincantes. Vamos lá. Então, acabei de falar lá, fazendo uma comparação com a Fantasia dos Caipiras na Roça, a questão da construção, né? De, do meu ponto de vista pessoal, ser obrigada a rigor a conversar com o tema, né? E aí vem outras questões de construção, como cromatização e tal, alfaiataria e etc. Nesse sentido, eu achei a fantasia dos cordões de brincantes dos Grafos na Roça já um pouco carente nesses critérios, tá? Então, se você for olhar aqui, ó, então assim, se fosse sustentar o que eu estou colocando aqui como critério, né? Só existe uma preocupação em colocar as cores da quadrilha, né, na vestimenta dos brincantes. A conversa com o tema não existe. Então, senti muita falta aqui de elementos aqui que remetem à religiosidade de matriz africana, já que o tema tinha a ver com isso. Né? Faltou cor aqui, eu acho que um amarelo, algum detalhe tribal, talvez um turbante aqui flertando, né, na cabeça das damas ou dos homens, alguma coisa no peito, né, a calça de outra cor, está parecendo, não está feia, não tem nada a ver com estética, mas está mais remetendo a uma roupa de samba, né, de um sambista, talvez de uma escola de samba, do que propriamente de uma apresentação de uma quadrilha junina que está falando sobre um tema que flerta com religião de matriz africana. Esse é o meu ponto, entendeu? Então eu não achei tão positivo nesse sentido, tá? Ah, e aí, como a gente está falando aqui dos granfinos, aí uma coisa que eu achei legal, vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui para a entrada. Um ponto muito interessante aqui para os granfinos. Deixa eu ver aqui a entrada. Não sobre a entrada dos granfinos na roça. Passando, 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 passando. Tem o marcador importante isso aqui. Ah, achei que, particularmente, gente, acho que ele se confundiu com palavras, errou, falou frases equivocadas, palavras equivocadas, assim. Acho que isso conta muito. Mas, enfim, isso aqui achei lindo. Vou deixar um pouco aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Granfinas na roça. Maravilhoso. Aqui as... Agora eu percebi que as, as damas estão com arranjo na cabeça, né? Com um turbante, legal. Poderia ser colorido, né? Legal, pesado, isso aqui, adorei a corrente. Parece é de verdade essa corrente? Alguém me responde aí. É, lindo, lindo, simplesmente. Lindíssimo. Né? Aí eu vou passar aqui porque trata de uma avaliação, né? Uma cênica muito boa. Então, e aqui um detalhe que muito bom, muito bom. O que eu falei da fantasia, né?
faltando aí, Grafite na Roça, conversar mais com o tema, essa fantasia dos homens. Legal. Ah, tá. Aí, vamos lá. Temos um ponto aqui, para a gente continuar o vídeo. Veio dessa apresentação com um apelo muito emocionante, forte, tal, latente, legal. Aqui, isso é importante aqui. A, a quadrilha perdeu uma oportunidade aqui de dar continuidade a essa coisa impactante, porque vocês veem que mudam disso aqui, que tá muito forte, como eu falei, pulsante, emocionante, tá, para isso aqui, ó. Aí a quadrilha ela passa de repente de exaltar um tema legal positivamente e passa a exaltar a quadrilha. É importante, legal, mas eu acho que a questão principal desse momento poderia ter dado continuidade a a um outro ato, mas que tivesse também a ver com o tema. E a partir daqui, ó, é só sobre o Zé Fina Roça, a música e tal. E continua, tipo, e vai embora só falando sobre a quadrilha em si e tal. Ó, então eu acho que deu assim uma caída, né, no apelo que emocional que tava para uma coisa mais lúdica, vamos dizer assim, entregando apenas dança e não ensinação. Não sei, acho que faltou, não sei se vocês estão me entendendo. Eu acho que a quadrilha poderia ter continuado naquela tocada, né, de um apelo profundo com o tema, mas com outro ato. E, e aí ela permanece muito tempo nessa tocada, gente. Não achei isso tão legal. Não tô falando que era feio. Tá bonito, né? Tá bem decente, a quadrilha bonita, mas eu acho que deu aí uma enfraquecida aí na pegada. Ó, bora. Agora vamos lá, agora vamos falar da masa. Agora vamos falar da masa. É, vou passar aqui. Ó. Olha só. A masa. É porque que eu tô comparando as entradas, assim. É porque a entrada, ela é muito importante porque ela mostra, é o cartão de visita pra mim, né? Então, assim, ela mostra para que aquela agremiação veio, entendeu? Então, é muito importante esse momento, porque gera a questão da ansiedade, da curiosidade, para despertar o que que vem, né? E essa primeira impressão das agremiações. Então, vamos lá. Aí, vocês observem que a Masa já veio numa pegada diferente das demais, porque ela trouxe a dança antes com um enfoque em muita alegria, né? Alegre pra cima e tal. A ludicidade que aconteceu depois nos Grafina Roça, que eu comprei agora, ela veio antes. Mas aí tem um detalhe. Ó, vou passar aqui. Vou passar aqui. Tá, papá? Passar aqui. Aí. Ó. Então, aquela pegada de ludicidade, de alegria pra cima, né? Ela já trouxe antes. É uma proposta diferente. Proposta de todos os demais. E, ó, pô, e a música do. Como é importante. A música do Edilson Santana, cara. Vou deixar um pouquinho. Faz diferença. Atenção, agremiações. Pensem mais nisso, reflitam sobre isso. Como é importante a questão do arranjo musical. Para todos os momentos, mas para esse é muito importante, né? O cartão de visita.
Aí, olha só, por exemplo, o que que é mais legal, né? Isso aqui, essa entrada com essa música, ali dessa roupa rosa, ou essa aqui, ou isso aqui, ó. Ó. A diferença disso, uma entrada bovina, né? Ou isso aqui, né? Então fica aí. Aí a gente vai levar, para o vídeo não ficar muito extenso, agora nós vamos para um outro ponto. Vamos lá. Vou falar sobre a fantasia da massa, se acalma. Né? Aí sobre a questão da fantasia da masa, né? Eu acho que naquele conceito, naquele critério que eu falei de fantasia, esse ano eu acho que eles conseguiram ser melhor do que os anos anteriores, porque particularmente, né? Eu acredito que ainda é um item que eles precisam evoluir ainda bastante. Não é o forte deles, para mim, né, na minha opinião, não é o forte deles. Nos outros anos a gente tem visto o semelhante, mas é que eles já tentaram uma coisa diferente. Eu acho que nesse ano faltou aqui a questão da cromatização, né? E se conversa com o tema ou não, também é difícil de saber, né? Aquilo não dá para você fazer essa leitura olhando aqui, né? A questão da conversa com o tema. Eu acho que na composição da roupa das mulheres, acho que eles foram um pouco mais felizes. Dos homens, eu acredito que o tom, né? Acho que faltou um pouquinho aí, mas eles estão no caminho certo. Acho que evoluíram bastante do que a gente tem visto nos últimos anos, né? Mas ainda tá faltando, mas acho. Tá faltando aí conversar com o tema, cromatização, todos aqueles critérios que eu falo de uma boa composição de um figurino. Aí agora a gente vai ter um ponto que aí eles já saíram dessa entrada, né? Bem lúdica pra cima, já vão engatar aí, ó, o casal de noivo e noivo. Então, assim, adereços já vai junto, né? Adereços. Ah, a contextualização você julga. Se você acha interessante fazer o merchandising do Hotel Kaiowé ou não, entendeu? Não vou entrar nesse mérito, né? Mas aí já vem a um ponto que é o casal de noivo e noivos. Então, o que a gente pode ver aqui em relação aos demais, vamos chegar nos outros, se acalma. A gente vê aí, ó, muita energia, né? A questão da dramatização muito elevada, né? Ó, dos dois. Aí passando, passando, passando. Aí vem a performance, né? Não acho que, assim, tem nada inovador, assim, nada tão impressionante do que a gente tem visto das outras, dos outros anos, né? Mas eles estão dando aí estão dando a performance deles, né? Muito técnico, né? Acho que algumas finalizações, né? Alguns movimentos falharam. Não sei se eu vou conseguir ver aqui. O baile, né? Baile muito bom. Ah, já terminou. Aí não foi bem feito o movimento, né? Mas é isso aí, tipo, conseguiram ser técnicos, né? Mas sem nada impressionante, na minha visão, né? Aí já acabou. Por que que eu falo que isso vai levar no outro ponto? Que agora sim, a gente vai falar de quem? A gente vai falar da Ju. A gente vai falar da Ju.
gente vai falar da Juna. Eu, particularmente, aqui, nessa introdução toda, não vi nenhum ponto, assim, relevância pra pontuar aqui, entendeu? Eu acho que depois da entrada, aqui, o ponto-chave é esse aqui, cadê? Aí, olha só que bacana da Juna, né? Sobre a Juna, eu lembro muito da Juna do Antigo Testamento. Muito rígida na quadra, muito, como é que eu posso dizer, segura na quadra, né? Imposta. Ah, sem tantos pontos impressionantes, é verdade. Por isso que eu falo que lembra a Juna do Antigo Testamento, né? Mas ela vai lá, né? E consegue manter uma cadência. Ela é cadenciada do início ao fim. Vocês vão ver. É, Então teve toda essa introdução aí legal, visualmente bonita, né? Queria chegar no ponto que eu achei chave, que já foi aí, ó. Noivo e noiva. Eles já aparecem no começo. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais um detalhe aqui. Mas o casal do noivo e noiva da Juna tem uma coisa que eu acho interessante. Aí fica aí pra reflexão. Eles aparecem em vários momentos. Eles são muito participativos na apresentação. Então, o que eu defendo é que assim, a gente tem que procurar reinventar os itens, procurar entendê-los, né? Porque o item é casal de noivo e noivas, né? Tipo, não é performance. Então, eu vejo que as agremiações elas focam muito na performance e esquecem no que o casal de noivo e noiva pode entregar durante toda a apresentação, entendeu? A questão da interação, da participatividade, essas coisas. E o casal de noivo e noivos da Juna, eles fizeram isso, entendeu? Então eles aparecem no começo, no meio e no final da apresentação, e aí tem a performance deles. Performance também técnica e tal, boa linguagem corporal, né? Me entregaram bastante. Ó, ó. Aí vai começar a performance. Gostei bastante. Casal de noivo e noiva. Eu consigo me lembrar, eles gabaritaram, né? Acho que foi o único casal de noivo e noivos que pegou 4 10, porque esse item eram quatro notas, né? Eram 40 pontos. Então foi o único que pegou 40 pontos de todas as agremiações. E de fato foi muito bom. E eu acho que muito foi por causa disso, por causa da questão da participatividade deles durante toda a apresentação. Se mostraram presente o tempo todo, a interação e tal. Eu acho que isso conta muito, gente. Bom vocês refletirem mais sobre isso, né? É além de entregar a performance. Muito boa aí, ó. Aí o baile, legal. A gente vai chegar lá, mas teve noivos de outras agremiações que até esse shot, né, esse baile aí, tipo, não foi bem executado. Muito bom. Vai aparecer depois, mas assim, o vídeo vai ficar muito extenso, não vou chegar lá. Mas assim, só pra frisar, um casal de noivo e noivos que eu achei interessante. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Um pouco aqui do casal de noivo e noivos do Caipira na Roça, que eu pessoalmente, como trata-se de uma avaliação pessoal, foi um dos, ou se não, o que eu mais gostei, né? Então, assim, você observa, vou voltar aqui um pouquinho assim, até essa entrada aqui deles, ó, quero que vocês se liguem aqui na linguagem corporal deles. Olha só, consciência corporal deles dois, né? Parece que ensaiaram bastante. Olha o shot. Teve agremiação que não conseguiu fazer isso, né? O baile, né? Bailar, assim, ó. Isso é muito importante. E vocês observam que tipo, o tempo todo eles estão muito. Uma coisa importante aqui, ó, pro casal de noivos. É assim, ó. Eles encenarem no sentido de ser seduzente. Então, assim, eles conseguiram. Esse casal ele conseguiu bastante. E a performance dele nem começou ainda, né? Ó. Então, assim, eles trocam carícias, eles se olham, eles chegaram até a se beijar no final. Então, assim, a indumentária é muito boa desse casal.
E muita sintonia não tiveram dificuldade com os passos, né? Tipo, não erraram, não que eu tenha visto, né? Assim, uma apreensão muito precisa. E eu acho que dentro daquilo do que eu acho que tem que se esperar quanto a casal de noivos, né? Isso que eu falei. Muito bom. Parabéns pros caipiras na roça. Então eu acho que a noivo e noivos é isso. Aí vamos só para fechar, faltou falar do noivo e noivos do Desafio na Roça, né? Então, vamos lá. Gostei muito desses apoios alegóricos que teve aqui, mas tem uma crítica, né? Foi uma proposta de melhoria. Achei que a maioria das agremiações apresentaram muito distantes e algumas optaram por essa penumbra, né? Por essa luz mais escura e que fez com que a apresentação fosse feita no escuro, ficasse escuro. Não foi favorável do ponto de vista da iluminação. Eu achei isso bem negativo. Essa aqui foi uma delas, né? É, é, a ideia, fundamento muito bom, mas eu acho que foi um pouco falho. Aí, gente, fica, né? Porque isso aqui tá muito legal. Acho que a ideia é muito boa, mas é, a, a, a execução, né, não foi muito bem feita, eu acho. Então, ó, isso aí se descesse suavemente seria legal. Nesse caso, eu acharia mais interessante que ela descesse mesmo, sabe? Se fosse uma escada aqui que ela pudesse descer, seria mais interessante, né? E aí tem aquele momento aqui que, enfim, acontece, né? Eu acho que não influenciou isso, ela quase cai, né? Acho que isso não influencia. Mas isso aqui, ó, né? Beleza, ela foi pra canoa, legal, né? Mas aqui tem um detalhe, que ó, como faz diferença. Eles poderiam ter descido pela frente. Então tiveram todo esse trabalho para colocar apetrechos, vamos dizer assim, né, que eram para ajudar na apresentação e incrementar a apresentação, mas na verdade eles não favoreceram tanto. Essa escadinha poderia estar lá na frente, gente, de descer pela frente mesmo. Não precisava descer por trás daqui do elemento de apoio alegórico. E aí começa a performance, né? Legal, indumentária boa, mas eu senti falta daquilo que eu mencionei ainda agora, a questão da conexão, da linguagem corporal, mais romantizada, visando aí uma sedução, né? Algo seduzente. Senti falta. E aí a gente sabe também que teve muitas falhas de execução, né? Então, foi um dos pontos aqui do Desafio na Roça que eu achei que deveu bastante. Não sei se a questão da altura deles, né, se influenciou, não sei dizer, atrapalha um pouco a performance, né? Assim, eles têm alturas próximas, né? Não sei se influencia isso. Mas eu senti falta até do shot, né? Do bailado, né? Aquele bailado. Não consigo aqui chegar num frame que apareça isso. Aí rasgou a roupa dele, né? Isso também. Ou então, esses erros que são muito visíveis assim em execuções de passes aí importa muito, cara. Importa muito. Eu queria ver uma parte do shot aqui, que até o shot, né, aquele baile não foi. Eu achei que não foi bem executado, assim.
Não sei se a gente vê. É isso, gente. Sobre noivos é isso. Agora vamos voltar aqui lá para voltei aqui para a apresentação do porta-estandarte dos Grafões na Roça, né? Isso aqui muito bom. Adorei isso aqui. Quanto a apoio alegórico, né? Bom. Mas entra naquele livro de apresentar elementos muito atrás e muito escuro, cara. A vida tá se apresentando muito escuro. Poderia estar mais na frente, trabalhar mais uma iluminação, porque isso aí tá bonito, né? Dá a impressão que as pessoas ficam com temor de se aproximar tanto, né? Não sei o que acontece. Mas isso aí tá muito bom. Tirando isso, né? Tá muito atrás, tá muito escuro. Aí vamos lá, ela desce. Eu vou adiantar logo que no item. E vou provar isso, vou mostrar isso. No item porta-estandarte, muito difícil de julgar, porque eu acho que o item porta-estandarte precisa sim, ser reinventado pelas agremiações, porque quase não tem tanta diferença de uma para outra, né? Sinceramente, alguns casais de noivo e noivos também estão nessa pegada, como se um estivesse imitando o outro. Então vocês vão ver a apresentação dela, oportunidade legal, dentro do mínimo que se espera, né? Tipo, a desenvoltura, a simpatia, a beleza física, indumentária, ok, né? Mas com exceção de pouquíssimas, acho que umas duas agremiações ou três agremiações que foram de fato muito abaixo, as outras estão muito niveladas nesse item e eu vou mostrar. A apresentação dela é isso aí, ó. Então, eu acredito que, da mesma forma que o noivo tem que aparecer mais no decorrer das apresentações para lograr mais pontos, que essa é a intenção no final das contas, o item porta-estandarte também tem que fazer mais coisas. Tem que ser mais interativo, tem que ser mais participativo. As agremiações têm que tentar inserir mais o porta-estandarte de forma a colaborar mais com as apresentações no seu decorrer, do início ao fim. Tá? É isso. A apresentação dela é isso. Tem tanto que falar não. Aí eu vou pegar aqui. Vou aqui para os caipiras na roça. Vamos lá, caipiras na roça. Aí o que acontece, né? Aqui, quantas adereços, né? Tipo, ruim, né? Isso aqui, aparecer aqui, esse acabamento interno, né? Ausente, né? Poderia estar com acabamento interno, porque a ideia foi legal. Aí vamos ver o que acontece aí. O que acontece é, ó. Então, de novo, no critério simpatia, performance, beleza física, indumentária, ok, cara, ok. Aí, aí é isso, gente. Como eu falei, não tem tanta coisa. Mas aí, pra finalizar, olha aí, vamos ver. Aí, mete uma música de boi. Pô, Caipira na Roça. O que aconteceu esse ano aí, Caipiras, hein? Tava com dificuldade pra conseguir uma composição, uma adaptação, velho. Ó, bota uma música de boi aí. Não achei isso legal. Né? E é isso, não tem muito não. Vamos lá. Vamos mostrar aqui, nenhuma fez aqui da Masa Show, né? Masa Show.
Aí, deixa. Isso aqui é muito bonito, né? Esse elemento alegórico muito bom. Já foi um pouco mais à frente. No dado momento eles deixam de. Fica mais claro, que eu acho legal. Né? Fazendo essa referência aí. Mas, a partir daí, vamos lá. Não acontece tanta coisa além disso aqui que vocês estão vendo, tá? Ó, bonito, beleza física, simpatia, performance e tal, indumentário, ok. Precisa ser reinventado esse item aqui, galera. Eu acho, né? Pensa mais aí na participação do pós-estandarte, dos portas-estandartes durante as apresentações. É isso. Aí eu vou só aqui mostrar a dos... Cadê? Da Juna. Da Juna. Vamos ver a da Juna. Sai dentro do balão. Mesma coisa, tipo, simpatia, desenvoltura, beleza física, performance, muito boa, muito boa. Mas acho que no nível que a gente tá hoje de festival, tem que ser reinventado esse item aqui, viu, agremiações? Mas muito bom, muito bom. Mas é isso. É isso. Vamos lá, vamos ver esse cangaço. O cangaço, assim como os demais, eu já adianto que, como os demais não, como o porta-estandarte também, tem que ser inventado. Muito difícil o julgamento de um por outro, porque todos foram, assim, bem lineares, né? Mas eu vou pontuar aqui. Ah, por exemplo, o dos Caipira na Roça foi interessante que eles conseguiram contextualizar, né? Inserir dentro da apresentação deles, do tema. Utilizaram o dragão, aí com o São Jorge e tal. Não é uma tentativa, né? Uma boa tentativa, mas no geral, vou mostrar aqui pra vocês. Ver a dança. Ah, não, eu não consegui, assim, achar. Essa parte foi que eles erraram, infelizmente, né? Isso conta bastante, né? Mas no geral tava bem, eu achei, tirando aí o erro de finalização, eles estão até bem, mas não tem nada além disso. Ah, aqui, deixa eu ver, Masa Show também. Acho contraditório, né? Porque, não sei, ou eu não entendi bem, mas pareceu uma exaltação ao garimpo, né, cara? Eu acho que essa abordagem poderia ser melhor. Ficou até confuso porque a gente não sabe se eles estavam exaltando ou se estavam criticando o garimpo, né? Porque o cangaço tem essa, essa característica, esse viés de algo que representa o mal, né? No contexto de uma apresentação. Então, ficou assim, muito bem feito, né? Legal. Só entrou e saiu, foi isso mesmo, não teve. Isso aí, eu tenho muito a acrescentar não, gente. Sobre cangaços. No dos caipiras, né? Mesma coisa. Legal, bacana. Muito difícil de inserir no contexto da apresentação, né, gente? Mas é isso aí, não é raro. Os campeonatos têm essa tradição, né, de apresentar um cangaço sempre bem arranjado, né, bem arrumado. Mas é isso. Agora, assim, só para finalizar, aí a gente vai ver o destaque cultural. É, vamos ver aqui o da Juna, que foi assim. Não vou dizer que foi o melhor,
mas mais impactante é só que assim é algo por uma questão muito pessoal, né? Eu acho muito contraditório você abordar o cangaço no contexto de uma apresentação cultural, porque remete muito à violência extrema, à violência contra a mulher e tal, assim, algo que a gente tem que combater hoje em dia, mas tá aí, né, cara? É muito obrigatório. E a Juna ainda colocou como tema da apresentação, né? Tá de fato legal. Eu acho que, quanto a cangaços, de um modo geral, aqui o único que a gente coloca que o ponto teve essa encenação, né? Essa dramatização aqui, diferente dos demais que a gente está avaliando e tal. E aí teve eles foram mortos, né? Aqui tem uma coisa engraçada porque o cara matou aqui só com um tiro, né? Matou os dois. Aí o outro tiro saiu depois. Isso aqui é muito legal. Achei, né? Carregar os corpos. E aí uma coisa que eu achei desnecessária, né? Mas se você for analisar aí a capacidade, né, criativa que o pessoal atingiu, né, muito bom. Ah, não sei, alguma licença poética para retratação de violência extrema, sim, talvez, né? Mas achei bem pesado aí, Joana. Acho que não precisava levar nesse ponto. É só isso, de cangaço é só isso. Tem muito não. Aí nós chegamos no destaque cultural, né? Ah, algumas coisas a acrescentar. Algumas coisas a acrescentar, né? Tipo, muito bom aqui, tá? Aqui a pirâmide humana, achei legal. Eu acho que nessa parte que o pessoal já poderia estar interagindo, né? Com com a apresentação deles, né? Surge a Rainha da Fogueira, muito bom isso aí. Quem fez da roça acertou aí, legal. Muito bom. O quadrilha do Mano e o Carazinho trouxe uma coisa semelhante, achei muito legal também. Aqui eu acho que quase é irretocável, né, essa apresentação deles. Pô, ela aqui conhecida, né, muito boa nas performances, a questão é que eu falo, a questão da presença de palco, linguagem corporal dela muito boa. Ele também correspondeu muito, né? Ó, expressão e tudo mais. Legal, gostei. No geral, gostei muito. Destaque culturalzinho no filme na Roça, parabéns. Conseguiu contextualizar aí na apresentação, né? A fogueira, o fogo e tal. Muito bom, muito bom. Aqui na Juna, acho que não tem mais nada a acrescentar porque o cangaço era o destaque cultural, era a mesma coisa, né? Eu achei muito inteligente a apresentação da Juna. E aí a gente chega aqui na Masa, a gente tem um ponto, né? Mas vamos falar aqui dos caipira na roça antes. É, que teve a onça, né? Aqui gostei dos animais. Não precisava desse pano preto aqui em cima para esconder os animais, ele já podia estar aparecendo aí e tal. Aí viu a onça, né? Que tipo, é a parte da criação dos animais. Achei bem contextualizado e tal. Ah, ai, bonito, bonito, muito bonito. E aí sai o destaque cultural lá, cadê? Aí o editor de imagem não ajudou tanto, né? Sai da boca da onça. Legal, criativo, gostei também. Só que aí, aqui, eles também são reconhecidos por fazerem apresentações muito boas, né? Esse casal. E só uma coisa aqui que eu acho que vale pontuar negativamente, que a indumentária, principalmente a indumentária dele, né? Tava bem aquém do esperado, né? É, poderia estar mais incrementada aí, né? Mais pra cima. Muito bom aí. Essa alusão a um felino, né? Muito bom. Casal muito bom. Mas é isso. Aí, ahn, Masa Show. Agora vamos lá da Masa Show, cara. Muito bonito, né?
o aparato visual que a Amazon Show traz aqui, é Mãe da Terra e tal. Não vamos julgar acabamento e tal, nem proporção. Mas aí, vamos lá. Aqui é interessante. É, ano passado teve um apontamento de que a Amazon Show ela sempre apresenta um destaque cultural que corresponde a um par, mas que só a dama, né, ela faz a performance e a apresentação. Aí eu acho que para tentar consertar isso, o casal se apresentou junto esse ano. Mas o que aconteceu? Ele se separou dela, né? Porque, de fato, talvez eles dois não se encaixam no. Ó, ele saiu. Aí fez uma apresentação solo, distante dela, né? Porque ela tem que fazer isso aí, ela tem que fazer as piruetas dela. Mas eu achei que, assim, o ponto, eu acho que mais a se observar na apresentação da Masa Show, assim como nos outros anos, já falei isso outras vezes, é que é, eles não conseguem, olha só, personificar o objeto desejado. Então, no caso, a dama, o personagem, ele não tem uma identidade, uma característica, né? Tipo, mais uma vez eu falo assim, eles vestiram o brincante com uma roupa e chamaram de destaque cultural, mas o que que ela é? Né? De novo, ano passado foi assim, ano retrasado também. Ah, não falo que esteticamente tá ruim, mas eu falo do ponto de vista da contextualização. De novo, eu acho que há uma falha aí, né? Se você for pegar todas as agremiações, os destaques culturais eles são bem definidos, né? Tipo, lá na Juna era o cangaço, era o cangaceiro, era o lampião. Na Grafena da Roça era a fogueira, era a rainha da fogueira, era o fogo e tal, no contexto da apresentação deles. Nos Caipira da Rosa era a criação dos animais e tal. E os personagens, eles caracterizavam bem isso. Mas aqui, não. Né? Tem muita performance, muita indumentária, mas eu acho que na contextualização, de novo, eu acho que é bem falha. Né? E é isso. Ah. Aí ela era o quê? Né? Qual era o fundamento aí? Eu fiquei assim, fiquei carente de mais contextualização.